Calorosas saudações, e no meu tempo era preciso ser uma pessoa íntegra, de respeito e etc. e com o cadastro limpo para entrar nas Forças Armadas. Agora, com o Nuno Melo, segundo o próprio, é preciso ser delinquente. Mas enfim, vamos ouvir aqui as declarações do Ministro da Defesa, que sugeriu que os jovens com comportamentos delinquentes deveriam entrar nas Forças Armadas. Enfim, vamos escutar. As Forças Armadas têm um problema. Tem sido difícil ocupar os lugares que estão vagos nos quartéis. O regresso ao serviço militar obrigatório volta a ser discutido, mas o novo Ministro da Defesa põe de parte essa ideia. Para Nuno Melo, parte da solução pode estar nos jovens delinquentes. Epá, é que eu ao ouvir isto, por amor de Deus. A questão é que, só antes de ouvirmos aqui o Sr. Ministro da Defesa, para entrar nas Forças Armadas era preciso ter o cadastro limpo. Portanto, isto até parece surreal, não é? É que até usar a expressão jovens delinquentes como solução para algo, enfim. Por pequenos delitos depois são metidos numa instituição que, na maior parte dos casos, só lhes funciona como uma escola de crime para a vida. Quantos destes jovens é que, em vez de estarem às vezes ali institucionalizados, sem nenhuma condição, se pudessem cumprir um serviço militar, ter uma oportunidade de exercício que é de formação, que é de autoridade, que é de valores, não poderiam nisso ser mais tarde cidadãos muito melhores? Atenção, eu percebo o que é que ele quer dizer. A intenção do Nuno Melo é boa, só que eu creio que ele não está a pensar nas repercussões pejorativas que isso pode ter na segurança do país, porque treino militar dá a possibilidade de uma pessoa ter conhecimento no manuseamento de armas, disparar, controlá-las, etc., de luta, agressividade, etc. Portanto, nós iríamos estar a dar skills comportamentais, físicas, de agressão, de tiro, etc., a pessoas que já tinham comportamentos, citando o Nuno Melo, delinquentes. Portanto, eu não sei se era de todo a melhor prática. Se me disser que deve haver uma situação diferente, se calhar uma questão de reintrodução social diferente do que mandar armas para a mão de alguém, ou esse trabalho de armas com jovens que já têm problemas de criminalidade, isso é uma coisa. Mas agora, entregar-lhe armas, dar-lhes treinos militares e etc., poderá virar-se o feitiço contra o feiticeiro. Compreendo a questão da responsabilidade que o treino militar dá, compreendo, concordo, mas nesta situação em específico, acho que a médio e longo prazo iria trazer mais consequências negativas do que propriamente positivas. A ideia de Nuno Melo não está no programa eleitoral que a Aliança Democrática levou a votos nas últimas legislativas e o próprio Ministro da Defesa vem agora garantir que esta não é uma proposta do Governo. Em declarações ao Jornal Público, Nuno Melo explica que a ideia foi apresentada para efeitos académicos e garante ainda que não tem o objetivo de transformar delinquentes em militares. Mas ainda antes de... Mas voltamos à mesma questão, não é? Ou seja, eu acredito que a intenção do Nuno Melo não seja essa. Mas é o que vai acontecer, não é? Nós podemos ter muito boa intenção perante uma coisa, mas depois, se tal não acontecer, porque há o reverso da medalha, temos uma situação pejorativa. O Nuno Melo, só aqui à parte, já teve várias gafes. Foi quando disse chega num discurso, num congresso da AD. Ele teve outra situação qualquer que já não me lembro. Na questão do Presidente da Assembleia da República, que negou o voto favorável. Foi agora isto. Portanto, eu não sei honestamente o que é que se passa com o Nuno Melo. Não sei honestamente. Estas explicações, o assunto parecia estar a ganhar tração dentro do próprio Governo. O Sr. Ministro falou daquilo que que sabe do seu Ministério e obviamente que falou em nome de todo o Governo. E portanto, portanto, aquilo que temos que admitir é que todas as soluções, é a intenção do Governo implementá-las, adaptá-las ao atual contexto. Reparem que de todas, isto nem sequer foi uma resposta, foi ali um enrolar, mas quando a jornalista pergunta, ela diz, isto é uma decisão de todo o Governo, pergunta-lhe, mas concorda? Enfim, fica ali um bocado, é complicado concordar que aqui, é complicado, não é? Eu sei que é complicado. Vamos deixar passar, mas efetivamente é complicado, não é? É complicado. Esta ideia de Nuno Melo, do Ministro Nuno Melo, sobre a utilização do serviço militar como punição para crimes menores. Nós falaremos também sobre o incremento que é preciso dar no recrutamento para as nossas Forças Armadas no momento próprio. Nuno Melo. Reparem que o Luís Montenegro também nem justifica. É que, honestamente, o Nuno Melo, eu digo-vos, é que eu percebo, ou seja, eu percebo onde é que ele quer chegar.
Ou seja, nós temos um problema a nível social com jovens com comportamentos problemáticos, certo, tudo correto, sem problema absolutamente nenhum, ou melhor, com problema, mas perceba a intenção que não tem problema. Agora, juntando 2 mais 2, treino militar, de agressividade, de força, etc., não faz sentido, honestamente, não faz sentido. Olha para os jovens dos centros educativos como possível caminho para resolver os problemas das Forças Armadas, pelo menos desde 2022. Quando se candidatou à liderança do CDS, inscreveu na moção de estratégia global a sugestão de as Forças Armadas celebrarem protocolos para a formação de jovens em regime de internamento. As estruturas militares não gostam da ideia. As Forças Armadas não são uma instituição correcional nem uma instituição de reinserção social. Precisamente. Porque, só aqui um à parte, se Portugal for invadido, não é? No pior dos cenários, nós queremos pessoas preparadas fisicamente e psicologicamente para proteger a nação, o território, as famílias, as comunidades, seja o que for. E ter pessoas que têm determinado tipo de problemas comportamentais, psicológicos e, enfim, de criminalidade dentro das forças militares seria complicado de gerir a questão de um ponto de vista organizacional e ainda mais complicado seria de um ponto de vista emocional dessas mesmas pessoas, que em situação de conflito bélico nem se saberia como é que seria, não é? Porque a questão do equilíbrio emocional é muito importante para quem trabalha nas Forças Armadas e quem está na área sabe perfeitamente disso, até melhor do que eu. Portanto, enfim, volto a frisar, percebo a intenção, mas a solução... Não há muito tempo atrás, para se ingressar nas Forças Armadas, era necessário ter um registro criminal absolutamente limpo. Esta ideia faz-me lembrar um pouco a ideia do Sr. Putin ir buscar os presos às prisões para os mandar para a frente de combate. É um bom exemplo, porque depois sabe o que é que aconteceria? Muito facilmente se poderia criar grupos paramilitares, como acontecia ao caso do grupo Wagner na Rússia, que é um grupo paramilitar, não é? Da Rússia. O mesmo iria acontecer aqui, o mesmo, não prevejo o futuro, não é? Nem estamos invadidos, mas o risco disso acontecer seria particularmente elevado caso houvesse a possibilidade deste tipo de jovens ingressar nas Forças Armadas. A probabilidade disso acontecer era grande e, no caso de se virar até contra o governo português e o território português, com interesses alheios, voltamos à questão do equilíbrio emocional, era muito, mas muito grande. O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas não quer entrar na discussão. A opinião do Comandante Supremo das Forças Armadas. O Governo, nem projetos, nem ideias, nem medidas do Governo e, portanto, não vou comentar isso. Eu adoro o Marcelo. Adoro. O homem não comenta. Ele é o líder, o chefe supremo das Forças Armadas, não é? Mas não comenta sobre as Forças Armadas. Mas comenta sobre o filho, comenta sobre as reparações históricas do Brasil, diz que já não janta com o filho no Natal, ou que janta mas não lhe fala da PGR, diz que o Costa é lento, diz que o Montenegro é um parola, um taberneiro. Portanto, ele comenta tudo. Menos para aquilo que é bandatado. Ele não sei se temos noção, não é? Mas Marcelo Rebelo de Sousa comenta efetivamente tudo, menos aquilo. Aqui é obrigado. E para aquilo que as pessoas votaram nele. Eu não sei se ele se esqueceu, já não é comentador. Pode comentar, mas já não é comentador. Na oposição pedem-se explicações ao Governo. Chega e a Iniciativa Liberal querem explicações de Nuno Melo no Parlamento. O partido de André Ventura teme pela segurança dos jovens envolvidos e dos militares das Forças Armadas. Claro. Rui Rocha considera inenarrável a intenção de ter criminosos de pequeno delito a fazer serviço militar. Concordo plenamente, quer com a opinião do Chega, André Ventura, quer com o Rui Rocha, Iniciativa Liberal. Aliás, até se repararem, são duas razões diferentes, mas bastante válidas. No caso, esta é a do Chega, exatamente ali em baixo. A proposta levanta sérias questões sobre segurança, tanto para os jovens envolvidos, quanto para os elementos das Forças Armadas. Eu, por acaso, no argumento coloquei maioritariamente a questão do perigo para as Forças Armadas, mas isto é uma questão interessante, no sentido em que até para os jovens em si é um perigo, porque voltamos à questão da questão emocional, não é? Porque se dá esse tipo de treino, às vezes, gerir emocionalmente a questão com as armas e etc., poderá não ser viável. E, portanto, neste aspecto, 100% correto. E na Iniciativa Liberal, pronto, inenarrável a intenção de ter criminosos de pequeno delito a fazer serviço militar. Sim, isto aqui, pronto, isto é só uma repetição do que... Eu acho que, apesar deles só terem mostrado estes dois exemplos, eu, por acaso, sou sincero que não ouvi mais ninguém proclamar-se contra isto. Mas eu acho que é uma opinião, diria, não sei, eu acho que, na minha opinião, obviamente, eu acho que é mais ou menos consensual, diria eu.
apesar disso. Não ouvi opiniões de esquerda, honestamente não sei se pronunciaram ou não, mas vocês podem pronunciar-se aqui nos comentários. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo, subscrevam o canal que ajuda imenso, partilhem também nas vossas redes sociais e ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.